Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí o horário que você estiver assistindo esse vídeo. E esse é um vídeo que eu fiquei já, né, vai ano após ano, gente, falando, já faz alguns anos aí que eu tô falando pra gravar e nunca gravo, sabe? Sempre vou deixando. E aí eu resolvi gravar ele hoje já pra encerrar, como diz, os assuntos aí que eu disse no passado, pra quem me acompanha desde o início aí. E eu não tinha encerrado, né, esses temas, né? Então eu quero falar pra vocês hoje da doença, né, no caso que eu tenho, que às vezes eu tava incomunicável e a pessoa perguntava o que que era. Então, eu aos meus 14 anos de idade, né, eu tive uma epilepsia, né, que é uma crise epilética. E aí eu vou explicar pra vocês aí como é que foi pra mim no caso. Eu agora tenho 39 anos, né? Então são 25 anos já, né? Com isso, né? Convivendo com a doença, tomando medicação, com exceção de alguns anos, né? Que eu fiquei na gravidez, né? Mas não em todas, em algumas só. Que eu fiquei, consegui controlar, né? Então não tive crise no tempo que eu fiquei sem medicação nem nada. E aí foi importante pra mim. Mas, o que que acontece? Vou contar ali no início. Então, aos meus 14 anos de idade, tava num almoço de domingo na casa de uma tia minha. Que às vezes o meu pai e a minha mãe, no caso, e as minhas irmãs, né, a gente ia lá no caso no almoço de domingo. Só que nesse dia foi diferente, né? Por quê? Porque daí a gente tava assistindo TV, já tinha almoçado, saiu pra cozinha e daí fui na rede um pouco. E eu senti que eu não tava bem, que começou uma coisa estranha, assim, não sei dizer, não lembro exatamente o que, né? Mas era alguma coisa que me travava, tipo, como se fosse cerebral, assim. Que eu lembro mais ou menos isso, né? Alguma coisa cerebral, assim, que eu sentia, né, no cérebro. E aí eu cheguei perto da minha tia. Tenho que ressaltar aqui que eu era uma palhaça. Eu era uma palhaça. Eu era, como diz, a palhaça do circo. E nesse dia eu cheguei perto dela, que ela tava na mesa, de frente com a minha mãe, assim, sentada. E aí eu cheguei perto dela como se fosse um pedido de socorro, né? Porque afinal eu estava passando mal e não sabia o que era aquilo. E aí eu só lembro que eu simplesmente tava tentando pedir socorro e ainda eu estava em pé, gente, por incrível que pareça, acordada e em pé. Porque começou os membros, né, no caso, distorcer, né? E aí eu pedindo ajuda pra ela, tipo, tentando, né, mas não conseguia. E eu tava em pé, por incrível que pareça. É incrível, né, porque foi a única crise que aconteceu assim. E aí, ela, sabendo que eu era uma palhaça, pegou e começou a entrar nas gargalhadas, né, dando risada e não parava mais. Então, isso pra mim foi muito traumático. Porque ela não soube lhe reconhecer, né, que eu estava passando mal. E simplesmente, no caso, caiu na gargalhada ao invés de, né, tentar ter esse raciocínio lógico, né, digamos assim. E aí foi até que eu caí no chão, né, no que eu caí no chão, daí, claro, a gente sabe que as crises são aí menos de 5 minutos e aí viro e eu ouvi só a voz da minha mãe falando assim, ela tá passando mal, e daí chamou meu pai e eu não lembro de mais nada. Porque depois eu fiquei dias internada. Infelizmente, nos hospitais, eu posso dizer isso com precisão, que é qualquer, né? Nunca saí do Paraná, vamos dizer, para morar. Então, né, sempre morei no Paraná. E aí, com precisão, eu posso dizer que, infelizmente, os hospitais, eles pegam e vai lá e te dá um injetável, sabe? Super alta dose, eu nem sei dizer quanto, 100 miligramas que não é. Sei lá. Sei que é alto. E aí chega um ponto que você fica total sedada, entendeu? Porque esse medicamento ele também, né, ele
ele age como sedativo, entendeu? Então, praticamente eu fiquei sedada. Então, e foram dias, né, que aconteceu isso. E como eu disse pra vocês, acabou no caso eu indo, né, pra um hospital vizinho. E aí o médico lá queria muito que meu pai fizesse, sabe, o tratamento, todo aquele que eles falam, né, quando é adolescente, que deve fazer, apesar que o meu não começou cedo, né? O meu já tava, vamos dizer, de adolescente pra jovem, né, gente? E aí meu pai não tinha, né, condição financeira e ele falou que não tinha, né, como fazer, né, os exames todos que precisava, ele só fez o eletroencefalograma, né? Que deu tudo normal, deu total normal o eletroencefalograma meu. Todos os outros que eu fiz ao decorrer dos anos, né, no caso, foi a mesma coisa. Mas o que eu digo para vocês que lá no início também foi o fundamental? Foi a questão, assim, o que eu vi foi a despreparação, digamos, de amigos e parentes, né? Que também marido da tia não é parente, né? Vamos dizer essa verdade. E aí eu lembro bem quando eu me recuperei, né? Que eu saí do hospital e tal, já tava boa, fui na casa da minha tia, num domingo também. E aí, no caso, o marido dela veio e falou assim pra mim que olhou bem pra mim e falou assim: "Nossa, uma menina tão linda, mas que fica tão feia". Eu, com 14 anos de idade, eu ouvi aquilo, fiquei quieta. A partir daquele dia, eu lembro bem que eu fui embora. Eu simplesmente, digamos que eu guardei aquilo, né? Não como rancor nem nada, que graças a Deus eu não tive isso, mas ficou gravado no meu cérebro isso. E eu fui uma pessoa mais fechada, sabe? Aquela palhaça que existia antes, né? A Cristina, porque lá me chama só de Cristina, que era palhaça, já não existia mais. Então eu só sorria o necessário. Eu tinha a cara fechada, pus isso pra mim, como se fosse uma máscara, cara fechada. Andava na rua, não tinha mais aquele, digamos, prazer de bom dia, boa tarde, boa noite pra ninguém, você entendeu? Era eu no meu mundo fechada devido a esse mundo externo aí que eu acabei conhecendo, vamos dizer assim, por causa da doença, certo? E também teve um outro que marcou bastante, que foi um dia que eu estava, né, na cama, recuperando, e meu pai pediu para uma amiga minha, que era de infância, que todos os dias estava comigo, seja na escola, né, no colégio, no caso, brincando, né? Meu pai falou assim que era para ficar um pouquinho comigo, e daí ela falou assim que não ia ficar porque ela tinha medo de mim, no caso. Então também foi outra frase aí que essa amiga eu posso dizer que eu fiquei com mágoa dela sim, porque eu tinha acabado de ter uma crise e já estava recuperando. E daí minha mãe e meu pai estavam lá, daí foi a minha mãe que pediu para ela para que ficasse um pouquinho a minha mãe no banheiro. Ou seja, não ia acontecer nada demais comigo também, né? Foi até erro da minha mãe falar assim: "Ah, fica olhando", nem digamos que não precisasse. E aí ela falou essa frase que também essa frase eu tive mágoa, a gente foi por anos e graças a Deus um dia Deus revelou através do sonho pra mim, pra que eu perdesse, sabe, tirasse essa mágoa do meu coração, que isso só fazia mal pra mim. E daí graças a Deus eu me livrei, sabe, dessa mágoa lá mesmo, lá bem lá no passado, e aí nunca mais eu tive, sabe? Mas eu nunca tive, assim, problema nenhum pra, vamos se dizer, de convivência em questão da doença. As coisas que eu tinha era muito, assim, minha, né? Vamos se dizer assim.
Porque fora esse preconceito que vamos dizer, que eu tive aí, que as pessoas tiveram comigo, na verdade, a minha família, sabe, me tratou sempre super bem, né? Sempre não teve preconceito nenhum, sabe? Dentro da minha casa, vamos dizer assim. O que eu tinha era medo, né, no caso, de dormir. Então eu tinha muito medo de viajar, sabe? Quando eu ia viajar, eu tinha muito medo. Tipo assim, vai que eu viajasse, se acaso eu dormisse na viagem e eu passasse mal. Eu pensava sempre isso, sabe? Esse era o meu medo. Foi anos e anos e anos eu fiquei, digamos assim, nesse medo. Vamos ver. Como eu não sei se eu comentei, mas o meu, depois dessa primeira vez que foi acordada, eu fiz exames e deu que eu tenho epilepsia noturna. Então, a minha doença, eu tenho que dormir para acontecer a crise, entendeu? Seja epilética, seja convulsiva. Por quê? Por causa que no meu caso aconteceu isso, né, gente? Por quê? Não sei. As minhas primas lá, que no caso são as primas da minha mãe, são diferentes. Então, assim, vai de cada um, certo? E no meu caso ocorreu assim. Então, daí, depois da segunda crise em diante, foi só dessa forma. Outro detalhe: quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiquei sem tomar medicação e consegui controlar, porque eu não era uma pessoa que ficava, tipo, pegando ficar nervosa com qualquer coisa, sabe? Pra mim, digamos assim, eu conseguia lidar bem. Então eu fiquei aí quase um ano, né? Tipo, foi mais de um ano, na verdade, sem tomar medicação. Claro, né? Devido ao médico, ele falou que podia ficar com acompanhamento médico, tudo certinho e tal. E eu consegui, né? Então, amamentar meu filho com um ano e 6 meses que eu amamentei ele, meu primeiro filho, e fiquei sem a medicação na gravidez. Então, no primeiro filho, eu consegui ficar aí praticamente 2 anos e 6 meses aí, né, sem medicação e conseguir controlar, sabe, sem ter crise. Então, no comecinho era bem difícil, porque às vezes eu tinha muita crise, bem no início, eu quero dizer, lá dos meus 14 anos, né, logo que foi diagnosticada, tipo assim, foi muito difícil porque tinha várias crises. E o que aconteceu comigo, infelizmente? A primeira medicação que o médico deu lá do Hospital Bom Jesus, né, de Vaiporã, foi o Tegretol. Essa medicação me deu alergia. E aí eu sofri alergia que foi pra pele do corpo inteirinha. A minha pele todinha saiu, gente. Foi a coisa horrível. Aí tirou essa medicação. Quando tirou essa medicação, gente, ele me deu o outro, que se chamava Idantal. E por incrível que pareça, eu também tive alergia. Então eu sofri outra alergia no corpo todo. Ficou parecendo, sabe, assim, como se fosse uma lepra no corpo. Saiu toda a pele do corpo, assim. Foi muito difícil. Inclusive, nessa época, eu até tava aqui com a minha irmã em Curitiba. E aí eu tive que ficar internada no hospital, se eu não me engano, era o evangélico. Que eu fiquei ali uns bons dias internada pra sarar aquela alergia, que ficou a coisa mais feia mesmo, sabe? Foi muito feio, foi muito agressivo. E outra que foi duas medicação, né? Imagina, as duas primeiras medicações que me deram, eu tive essa alergia, né? Que foi muito grave. Aí, o que aconteceu? A terceira medicação que me deram deu certo, que é essa aqui, ó. Fenobarbital, 100 miligramas. É essa medicação que eu tomo. E para quem, né, conhece pelo nome fármaco, que é o Gardenal, que muitas pessoas erroneamente, né, não que eu faça o politicamente correto, mas que adora ficar nomeando aí o nome como se fosse a loucura. Então agora eu vou fazer um segundo vídeo para mim continuar sobre essa conversa, tá bom? Beijo, até aí o próximo vídeo.